Aqui, as pessoas estão sempre se mexendo. Até mesmo quando estão paradas. Existe algum lugar em que elas descansem? Sim, existe. Fazer trilha em São Paulo tem dessas coisas. O helicóptero. Essa era a visão que os comerciantes tinham séculos atrás. Procurei os resquícios naturais da maior metrópole das Américas. Mas também fui atrás da sua história, feita de construção e destruição. Ela quis e chegou ao topo. Hoje, paga caro por isso. É o que vamos entender explorando as trilhas e a cidade de São Paulo. Olha o tamanho desse polo petroquímico. Aqui tem muitos macacos no momento, hein? Araucária, em São Paulo. Estamos no cume do município de São Paulo. A câmera presa na janela dá uma boa aula de São Paulo para iniciantes. Obras, viadutos, carros e motos. Prédios, avenidas, passarelas e acessos. Esse aqui, na Avenida Eusébio Matoso, leva ao principal corredor expresso da cidade. Mais de 25 milhões de veículos passam todo mês pelas marginais, gigantes avenidas que acompanham os rios Pinheiros e Tietê e servem de conexão para todos os lados. Esse é o acesso da Marginal Tietê para a rodovia Anhanguera, que vai para o noroeste do estado. Mas ela também leva ao bairro do Jaraguá, na zona norte de São Paulo, onde fica a primeira trilha. Lá no fundo já dá para ver onde nós vamos. Uma área verde dessas e pensar que a gente está no meio da maior metrópole brasileira. Esse parque tem muitas atividades de lazer, infraestrutura para fazer piquenique, trazer as crianças, churrasqueira. Tem umas trilhas mais simples também, mas a gente vai fazer a mais interessante, conhecida como Trilha do Paisé. Não é uma trilha muito difícil, mas a gente vai sair da casa dos 700 e poucos metros, onde fica a maior parte da cidade de São Paulo, inclusive, e vamos até mais de 1.100. Tem uma araponga cantando. Ó. Mata Atlântica viva, né? Embora esteja em regeneração. A gente está no finzinho de maio e aqui em São Paulo, tanto as massas de ar do sul quanto do centro do Brasil atuam. Agora veio um ar polar lá do sul e hoje ele chegou em São Paulo. 1 da tarde, tá fazendo 18 graus. Um dia bem frio mesmo, cara. Ao mesmo tempo, fazer trilha em São Paulo tem dessas coisas, né? O helicóptero passando. Aqui era a residência de povos originários. Até que um português chamado Afonso Sardinha descobriu ouro por volta de 1580 e se apossou da área, à força. Foi só em 1940 que o governo de São Paulo comprou a fazenda. O parque nasceu em 61 com o objetivo de preservar remanescentes da Mata Atlântica no entorno da capital paulista. Aqui tem muitos macacos. Não sei a espécie, tá? Ele tá provavelmente me encarando, esperando eu dar comida pra ele. Mas pra lá também tem. Eles ficam bem nessa parte aqui.
A galera dá muita comida para eles e não pode. Atrapalha os hábitos, né? Eles desaprendem a caçar, atrapalha a dieta também. Vamos lá que daqui a pouquinho a gente vai sair da Mata Atlântica e da Mata Fechada. Uma cena um pouco triste aqui, que é uma queimada que aconteceu mês passado. Do outono à primavera, aqui em São Paulo, é bem comum ter tempo seco. E aí acontecem queimadas, né? Às vezes acidentais. Mas não foi esse o caso, pelo menos não segundo o governo do estado. Foi criminoso. Faz um mês já, ainda tá desse jeito. Esse é o pedaço mais pesado da trilha. Então olha só, aqui a gente está olhando para oeste. Estamos entre as duas principais ligações da capital com o interior do estado de São Paulo, que são a rodovia dos Bandeirantes e aqui um pouquinho mais difícil de ver a Anhanguera. E entre elas, o Rodoanel, várias serras aqui ao fundo, né? São Paulo é rodeada de serras. Então, ó, agora a gente vai entrar na estrada turística do Jaraguá. A trilha ela cai no asfalto, porque dá pra vir de carro também, né? Mas aí já é uma outra história. Então agora a gente caminha pelo asfalto pra perto do Mirante. Tem um mirante aqui embaixo, depois a gente sobe, ali é onde fica a antena da Globo. Vamos ver aqui por baixo primeiro. Estamos olhando para a zona norte de São Paulo. Essa informação não diz muita coisa, já que do alto a cidade parece toda igual. Uma massa cinzenta, não se vê em parques e nem morros. Tirando a Serra da Cantareira, no limite norte da cidade. O Jaraguá fica a noroeste, quase no limite com a vizinha Osasco. Já fez parte de uma serra no passado que foi erodida ao longo de milhares de anos. É o que chamamos de Morro Testemunho. Agora, para encerrar a diversão, vou subir as escadas. Não sei quantos degraus são, mas são muitos. E tem um outro mirante mais alto. Agora sim, então a gente pode dizer, estamos no cume do município de São Paulo. Apesar da fama, o Jaraguá só é o mais alto de São Paulo se forem considerados os picos inteiramente nos limites municipais. Mas tem um outro ponto mais alto, o Morro do Pavão, na Serra da Cantareira, que está no limite com a cidade de Caieiras. Pegamos um dia muito bom e foi proposital para a gente conseguir ver bem o horizonte. São Paulo tem o problema do chamado smog, camada de poluição, que aqui a gente vê mais nessa parte aqui.
Ali é a área central, zona norte da cidade, mas olha como a gente está conseguindo ver bem Serra do Mar lá bem no fundo. Dá para ver muita coisa, mas tem alguns maciços ali, porque nessa época do ano alternam-se muitos dias secos antes de cair uma chuva. E lembra que eu falei que a frente fria passou por aqui? Então, anteontem estava chovendo, daí isso limpa o ar. Daqui a uns 2, 3 dias, cara, essa camada já vai ter tomado aqui. A última vez que eu vim, era uma época de tempo seco. Olha a foto aí para comparar. Não dava nem para ver o horizonte lá ao sul. Outra coisa que fica muito clara aqui, né? Como a área central, uma área muito mais ocupada, ela é praticamente uma mancha branca, né? Tem pouco verde. Aqui na zona oeste já tem bairros jardim, ruas arborizadas, um monte de árvore, área nobre da cidade, né? Os primeiros exploradores europeus que atingiram o Planalto Paulista queriam metais preciosos, como o ouro do Jaraguá. Mas o que tinha aqui acabou bem rápido. Para sobreviver, então, eles escravizaram os índios e organizaram expedições que partiram interior adentro, conquistando muitas aldeias. Eram as bandeiras. São Paulo era chamada de Capitania de São Vicente e teve uma pequena importância na colônia até 1822. Aqui, enquanto voltava ao Rio de Janeiro, o príncipe regente Dom Pedro proclamou a independência do Brasil. Mas foi só com a expansão das fazendas de café que São Paulo ganhou protagonismo. O estado depois liderou a industrialização do Brasil e sua capital virou o centro financeiro do país. Hoje, boa parte do PIB brasileiro fica em duas avenidas, a Paulista e a Faria Lima. Na segunda trilha, a gente também vai olhar para essa história lá do alto, da Serra da Cantareira. Dessa vez, as marginais estavam congestionadas. O caminho foi por dentro da cidade até o extremo norte, ao Parque Estadual da Cantareira, aquele ali no fundo. Então, tem um problema para vir aqui pro Cantareira que é assim, a portaria mais acessível é a 1, que você não pode entrar de carro, aí tem que ser na portaria 4, que fica a 3 km daqui. Eu vou deixar ele nessa rua aqui mesmo, eu não queria fazer isso por causa de segurança, mas tem uma câmera bem ali. Acho que estarei seguro com isso, pelo menos aqui eu tô perto da portaria 1. Impressionante aqui, a gente está só na parte de baixo, assim, na entrada do parque, e tem gramados, lagos, assim, uma área mais de convivência, assim. Aí, no caso, eu entrei ali pelo portão 1, que é o portão de pedestres, aí tem que seguir por um caminhozinho até a portaria 5. O Cantareira tem diversas trilhas nos seus 4 núcleos que abrangem outras 3 cidades. Eu escolhi um clássico, a Trilha da Pedra Grande, que eu nunca tinha feito. E aqui é o começo oficial da trilha. Vamos lá, finalmente. Opa! Ó, tem araucária pra cá. Ah, olha aqui. Que momento, hein? Araucária em São Paulo. Mais 2 aqui. E aqui. Massa, né? Típica do sul do Brasil, da Serra da Mantiqueira também. Bom, contente de ver aqui. O caminho tá todo asfaltado assim, mas cara, eu tô olhando e tô desconfiado que tem uma trilha pela natureza, assim. Eu acho que eu vi a trilha agora. Ah... Agora sim eu tô na trilha, cara. Não ficou claro que tinha uma trilha. Agora tá bem mais divertido. Ó, parece que vai acabar o trecho de mato. É isso aí. Melhor do que se não tivesse isso, né? Um pouco mais imersivo. Ó, tem um bicho, passarinho ali, ó. Ah,
Segue por ali. Então já tô acima dos 1000 metros de altitude. Agora a moleza acabou. Não que fique difícil, né? Mas começa a subir. Finalmente chegamos à Pedra Grande, de onde teremos uma vista da cidade. Então vamos lá, tem um pedaço de granito. Essa também é a Zona Norte, só que mais de frente. Quero ver se dá pra olhar pro Pico do Jaraguá daqui. Aham, aí não vai que dá? Ali, ó. E além de reter calor, a floresta protege nascentes e represas. Elas formam o Sistema Cantareira, que abastece quase metade da região metropolitana. É uma floresta praticamente urbana, né? Porque ela limitou a expansão da cidade e as outras cidades estão aqui em volta, né? Aqui para trás fica a Mairiporã, aí a Fernão Dias ali vai em direção a Minas, ela também tem que subir a Serra da Cantareira. Então ela tá no meio desse aglomeradão urbano. Outra diferença muito clara em relação ao dia que eu fui lá no Pico do Jaraguá é a questão da vista. Então olha como a gente já tem uma camada bem grossa de partículas no ar, né? As últimas 4 semanas deve ter dado 2 chuvas, então a qualidade do ar tá péssima. Bem, então retorno aqui já. Agora eu já tô na parte em que na ida eu tava no asfalto. É a trilha dos sonhos, né? Bem abertinha, assim. E é isso, ó. Serra da Cantareira à nossa volta. É bem legal. Então tem a sinalização das árvores. E aqui, olha que massa. Café, paixão do brasileiro. A frutificação entre janeiro e março, sendo a maturação entre abril e junho. Originário da Etiópia, mas se deu muito bem aqui no Brasil. Tem vários aqui, ó. Achar um café no meio de uma trilha. Primeira vez que eu vejo um. Também fez com que muitas florestas fossem dizimadas no Vale do Paraíba, também em direção ao interior. Então eu fico me perguntando o que esse café está fazendo aqui, né? Se em algum momento aqui houve uma plantação lá atrás. Sacambu, com até 20 metros de altura, nativa da Mata Atlântica. Majestosa. Ficus insípida, a árvore nativa da Mata Atlântica de grande porte, pode atingir até 20 metros de altura. Seus frutos conhecidos como figos são... Nossa, eu juro que eu não sabia que a figueira dava figo, apesar do nome, tá? Porque eu nunca tinha visto. Floresce em diferentes épocas do ano, principalmente em julho e setembro, e os frutos amadurecem em janeiro e fevereiro. Eu vi essa placa. Que eu olhei aqui e não sei, não ficou claro para mim, faltou uma seta. Mas esse é o legal dessa trilha também. Se você quer uma caminhada ainda mais leve, você pode subir pelo asfalto. Agora, se você quiser um pouquinho mais de floresta, tem essa opção também, ela caminha do lado do asfalto. Então, para andar no meio da natureza é muito legal. Vir no final de semana aqui é excelente. Acho que é a trilha para começar aqui em São Paulo. As represas que abastecem São Paulo estão em volta da cidade, mas é junto do seu principal corpo d'água que ela cresceu. O Tietê nasce na Serra do Mar e corre para o interior. Nesse ponto do vale, ele fazia inúmeras curvas em largas várzeas que inundavam no período das cheias. Os tupiniquins, que foram encontrados pelos europeus, se estabeleceram perto dali, nas colinas entre os rios Anhangabaú e Tamanduateí, onde hoje fica o centro da cidade. Ao longo do século XX, a mancha urbana logo atingiu o Tietê e seu afluente, o Pinheiros. Ambos foram retificados, o que eliminou as várzeas, abriu espaço para o mercado imobiliário e para as marginais. Um dia limpos e navegáveis, hoje eles carregam poluição e mau cheiro. Mas, para chegar aqui no Planalto, os colonizadores tiveram que vencer a Serra do Mar, com a ajuda dos índios. É o que a gente vai descobrir na terceira trilha. Hoje é quarta-feira, a gente está em maio de 2025
Agora a gente vai para uma trilha muito legal, cara, que fica na subida da Serra do Mar, entre a Baixada Santista e a capital. E dessa vez a gente vai sair dos limites da capital, vamos para São Bernardo do Campo, na região do ABC. Eu tô na rodovia Anchieta, em direção ao Parque Caminhos do Mar. A gente vai começar a caminhar pela estrada em direção à Estrada Velha de Santos. Por que a gente está caminhando no asfalto? Aqui era uma estrada que subia, fazia a ligação da Baixada com o Planalto. Ela foi fechada para carros, começou a ficar obsoleta, enfim, porque inauguraram a Anchieta, depois teve a Imigrantes e tal. Para não deixar isso aqui abandonado, o governo do estado criou um parque. E aí uma das coisas que a gente pode fazer é andar por essa estrada até lá embaixo na Baixada, mas eu não vou sair lá não. Depois, na subida, a gente consegue pegar o calçadão de Lorena, calçada de Lorena. Foi a primeira ligação pavimentada entre a Baixada e o Planalto. E aí no meio do caminho vai ter alguns pontos de observação para a gente ver a Baixada Santista, algumas construções históricas. Vamos embora, vai ser uma caminhada bem suave e legal. Aqui na região do Alto do Planalto tem muitas represas de abastecimento de água, mas essa aqui é outra represa, ela vai abastecer uma usina e a gente vai passar bem do lado dela. Então esse é o primeiro dos monumentos aqui, que é o pouso de Paranapiacaba. Paranapiacaba é o nome de uma região que fica também aqui no alto da serra, por onde os jesuítas usaram trilhas já utilizadas pelos povos originários. Mas na verdade essa construção não é tão antiga assim, ela foi feita em 1922. Eles fizeram uma obra aqui para comemorar o centenário de independência. Essa é a segunda tentativa que eu tô fazendo, que são duas experiências bem diferentes, porque na primeira vez, cara, tava subindo uma umidade do litoral. Agora a gente já consegue ver as encostas e dá pra ver também levemente a Baixada, só que tá bem fosco. Primeiro porque o ar tá seco, segundo porque Cubatão é uma cidade que tem um polo petroquímico, enfim, eles despejam muita partícula no ar. Agora a gente tá chegando na Curva do Uau. É para ser a melhor vista que tem aqui na trilha. E ela é realmente uma vista impressionante, ó. O que a gente está vendo aqui? Ali tem um oleoduto da Transpetro, eu acredito que abastece a região da Grande São Paulo. Lá na frente dá para ver a rodovia dos Imigrantes. A Anchieta substituiu a Estrada Velha. Assim que inauguraram a Anchieta, que tem só 2 pistas, descobriram que ela já estava subdimensionada, já tiveram que construir outra. Né? Por isso tem o sistema Anchieta Imigrantes. E aqui é uma baixada, né, com os meandros, manguezais. Tem a Ilha de São Vicente lá na frente, não dá para ver direito, onde fica Santos e São Vicente, e Cubatão mais à frente. Estamos chegando num dos lugares mais legais, que eu estava mais curioso para ver. A usina que a gente viu a entrada lá atrás, ó, a água, cara, vai descer por uma tubulação até o litoral. Isso é muito louco, mano. Cara, simplesmente construíram uma ladeira aqui de cima do Planalto até o litoral, cara. Aqui desse lado dá para ver a parte de baixo, ó. A usina Henry Borden foi inaugurada em 1926, aproveitando os mais de 700 metros de queda da Serra do Mar para gerar energia, mas foi preciso uma enorme intervenção ambiental. O Rio Pinheiros, além de retificado, ganhou uma usina de traição. Ela inverte o fluxo, enviando as águas para a borda da serra e alimentando a represa Billings, e então para a usina. Mas junto das águas, o Pinheiros também mandou poluição. E aí, para preservar a qualidade do reservatório nos anos 90, o bombeamento do Pinheiros foi limitado. Como resultado, hoje, a usina funciona bem abaixo da capacidade máxima. Então aqui fica
o calçadão de Lorena, que é aquela trilha. E só que a gente vai fazer? Eu vou continuar pela estrada velha, depois a gente vai pegar o calçadão lá embaixo e aí subir ele inteiro. Aqui é o tal do Rancho da Maioridade, uma casa também construída lá para inauguração, tá? Em 22. Mas tem uns detalhes bem interessantes aqui, ó, os azulejos. E aí o nome maioridade tem a ver com o imperador Dom Pedro II, que teve o golpe da maioridade, porque ele assumiu com 14 anos, enfim. Historicamente não tem nada a ver, tá? É só uma homenagem. Mas uma história interessante é que a galera parava muito aqui com os carros lá do século XX para colocar água no radiador. Porque, enfim, subir isso aqui no verão, né? A tecnologia da época. Aqui a gente vai ter uma vista mais interessante ainda, que é o seguinte. Tem a Baixada Santista por esse lado e as encostas da serra ali. A gente está no meio do caminho agora, em 400 e poucos metros. Então dá para ver a grandeza desse acidente geográfico. Ó. Alarme, troca de turno, qualquer coisa. Meio-dia, deve ser troca de turno. Também tá dando para ver aqui o Porto de Santos. Agora sim, ali, maior do Brasil em movimentação. Muita riqueza passa por aqui. Muito do PIB brasileiro tá nisso aqui que a gente tá vendo. Último ponto da nossa descida, o Padrão de Lorena. O Lorena era o governador da província, lá no período colonial, quando foi instalada o Caminho de Lorena, que é o que a gente vai pegar daqui a pouco. Daí beleza, fizeram aqui essas pinturas, né, essas visões idealizadas, os bandeirantes, que homens fortes e tal. Escravos aqui são representados também. Eles mantiveram na entrada aqui esse pavimento, que é o primeiro pavimento que foi construído aqui em pedras, é de 1913. Essa estrada segue até ali em Cubatão. Eu não vou continuar não. E agora sim a gente vai voltar mais um pouquinho no tempo para o único caminho usado para subir a serra antes dessa estrada. Calçamento de pedras, que foi uma coisa bem inovadora para a época. Agora a gente vai sentir como é que era subir a serra . Os tupiniquins já atravessavam a serra por trilhas. Com a chegada dos europeus, a notícia de que havia um extenso planalto se espalhou, atraindo desde traficantes de índios até os jesuítas, interessados na catequização. Os padres Manuel da Nóbrega e José de Anchieta tiveram autorização para fundar uma vila no Planalto, no coração da principal aldeia, onde hoje está o centro de São Paulo. A fundação foi em 25 de janeiro de 1554, dia da conversão do apóstolo Paulo. A vila foi batizada de São Paulo dos Campos de Piratininga. Mas à medida que as pessoas subiam e desciam, era preciso dar mais infraestrutura à trilha. Aí lá em 1790, o tal do Lorena contratou um engenheiro para estudar o melhor caminho e uma melhor técnica. E daí teve a abertura, né? Daí ele fez com esse pavimento de pedras aqui, faz em curvas, ela não cruza nenhum rio, para não precisar construir ponte, aí a ponte é levada pela chuva, blá, blá, blá. A galera subia com mulas, não com cavalos, tá? Porque elas eram mais confiáveis, enfim. Um comerciante subia ou descia com até 8 mulas. E detalhe, não é chegou lá no alto já tá em São Paulo, tinha que andar mais um monte pelo Planalto, pelos campos de São Bernardo, até chegar lá em São Paulo. Imagina ser surpreendido por uma chuva, aí no calor, as coisas estragando. Cara, sério, tinha que valer muito a pena. Até construírem a estrada de ferro, já nos anos 1800, e depois a estrada velha de Santos. Estamos em mais ou menos 700 metros, está bem úmida agora a trilha. Mesmo com todo esse tempo seco. Vê como é que é a Serra do Mar, né? Ai, estamos chegando no final da subida.
que é o Monumento ao Pico, que também marca o começo da descida. Agora o trajeto vai ficar mais plano, a gente está no Planalto. Mas agora juntaram duas coisas: as partículas do ar e um pouco de nebulosidade. Então acaba que não dá para ver tanta coisa assim. Mas olha que legal, dá para ver a cabeça da usina em Rijborden. O resto aqui a gente meio que já viu tudo. Então é isso, cara. A galera que chegava da Baixada, ó, agora era assim até São Paulo. Aqui então vira uma estrada e tem uma outra trilha aqui que vai para Cachoeira da Torre. Eu adoraria fazer, mas precisa estar com condutores. Blá, blá, blá. Então é isso. Agora a gente segue pela estrada aqui até o estacionamento. Vamos lá. Cara, essas três opções acho que são legais para ter um pouco de contato com a natureza. Nenhuma é uma trilha muito intensa. E são as opções aqui da Grande São Paulo. Uma coisa mais intensa, daí não tem jeito, tem que ir para Mantiqueira. A zona sul da cidade, ela tem áreas assim, bem pouco urbanizadas, com algumas trilhas também, mas são trilhas mais caminhada no bosque. Nenhuma caminhada me interessou muito, por isso que eu não fui para aquela região. Tem um lugar que eu queria muito conhecer, a Cachoeira da Usina, na descida da Serra do Mar, só que ela é uma área que pertence a Roma, que tem uma ferrovia que passa por lá e também tem uma aldeia indígena. Muita gente vai, mas é proibido ir até essa cachoeira. Lá na descrição tem informações detalhadas sobre as três trilhas, tem também os track logs e os equipamentos que eu usei também. Então era isso, e até a próxima aventura. Nessa série, explorei praias, cachoeiras e florestas que contam a história de descoberta e conquista de São Paulo. A metrópole cimentou seu orgulho de locomotiva do Brasil, apoiada num ambiente natural desfigurado. Sobraram poucas áreas verdes, como o Parque do Ibirapuera. Rios históricos foram enterrados debaixo de concreto. E os alagamentos são um pesadelo em cada tempestade de verão. Nasci aqui e voltei a morar na cidade depois de 24 anos. Continuo com a mesma impressão. O paulistano é indiferente e acomodado demais para mudar as coisas.